Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, talvez um dos milagres mais conhecidos dentre aqueles que Jesus realizou e que vai ser o tema sobre o qual vamos discorrer nesta noite, na certeza de que muitos milagres serão provocados por causa do testemunho deste milagre que nós vamos compartilhar. O tema desta mensagem é o milagre da multiplicação, e é o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. João 6, 1. Gostaria de convidar todos a abrirem as suas Bíblias, e em seguida eu quero ler junto com vocês esse texto. Esse texto diz-nos assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, e quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero orar junto com vocês. Pai querido, esta é a tua palavra, que nos foi dada com o propósito de alimentar a nossa fé, a fim de reproduzirmos os mesmos milagres desses dias aqui contados nos dias de hoje. Portanto, Senhor, prepara o nosso coração e um ambiente neste lugar que vai, Senhor, fazer com que tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nesta noite aconteça em cada vida, em cada coração, em cada família, fazendo com que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado neste lugar. E é para o louvor da tua glória que compartilhamos estas verdades. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu queria salientar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, ele começa esse texto, capítulo de número 6, verso 1, dizendo: depois destas coisas. É porque no capítulo anterior, Jesus se dedica a explicar a sua missão. E é importante nós entendermos qual é a missão de Jesus, porque a missão de Jesus passa pelo fato de que Ele quer tocar as nossas vidas. E cada um dos milagres que Ele realizara nos dias da sua passagem por esta terra são tão importantes para o cumprimento da sua missão, quanto os milagres que Ele vai realizar no dia de hoje, na vida de todos aqueles que podem crer.
E é importante nós dizermos também que cada uma destas palavras que estão transcritas na Bíblia, relembrando esses acontecimentos e esses milagres, tem como propósito alimentar a fé de cada um de nós, para que cada um de nós, alimentados na fé, possa se levantar diante das mais adversas situações e possa crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele está aqui neste lugar para fazer um milagre na vida de todo aquele que crê. Por isso eu quero, junto com você, criar aqui um ambiente, criar aqui uma predisposição para receber da parte dEle a manifestação da sua graça e do seu poder e do seu amor neste lugar, porque Ele ama profundamente cada um de nós e deseja se manifestar a cada um de nós. Esse texto ele continua dizendo assim, que depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque eles tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. O que atrai as pessoas a Cristo, inicialmente são os sinais. Por isso a necessidade hoje de você crer, de nós crermos, de nós provocarmos, produzirmos milagres. Porque à medida que isso acontece, as pessoas vêm a Jesus, e a missão dele é cumprida nesta terra. A missão de Jesus é cumprida. À medida que eu e você cremos, recebemos o impacto da sua palavra, recebemos os seus milagres, e as pessoas vêm e são salvas, e são alcançadas, e são transformadas por este testemunho. Por isso você e eu temos uma responsabilidade, a responsabilidade de crermos no poder de Jesus, e permitir que Ele replique esses mesmos milagres nos dias de hoje, para que se cumpra da mesma forma o mesmo propósito que Ele sempre teve, que é o de alcançar vidas através desses milagres. E a palavra diz aqui, então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a multidão vinha ter com Ele, disse: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Uma coisa que me chama a atenção, e não é só nesse texto das Escrituras que diz isso não, tem muitos outros textos que dizem a mesma coisa. Jesus olha e vê as multidões. Nenhum de nós passa desapercebido diante de Deus. Muitas vezes podemos estar num lugar como este, reunidos como igreja do Senhor, e podemos imaginar Jesus está vendo um, está vendo o outro, mas não está me vendo. Jesus vê a todos. Jesus está com seus olhos colocados sobre todos os que aqui estão. E por mais que você se sente mais na frente, mais atrás, mais no meio, Jesus não perde de vista nenhum de nós. E a Bíblia diz que Ele não só vê, mas Ele sabe das necessidades daqueles que compõem esta multidão. E a necessidade aqui, que pode representar qualquer outra necessidade das nossas vidas, é a necessidade de alimento. E Ele provoca um dos seus discípulos dizendo: aonde vamos comprar alimento para toda esta multidão? Aonde vamos comprar alimento para toda esta multidão? Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar aqui nesta noite quantos têm uma necessidade, muitos vão levantar a sua mão. A necessidade da solução de um problema, da cura de uma enfermidade, a necessidade do pagamento de uma dívida, a necessidade de ver recurso e provisão em sua casa, a necessidade da salvação de um ente querido, salvação de um filho que está perdido. Cada um de nós vai ter uma necessidade. Mas dentro daquilo que Deus quer fazer nesta noite, é importante nós sabermos que Ele se interessa pelas nossas necessidades. Nenhum de nós passa desapercebido diante dEle, e Ele se interessa pelas nossas necessidades. Para que nós possamos replicar o mesmo milagre que aqui foi realizado, eu entendo que nós precisamos ter pelo menos 3 elementos presentes nesta noite, sobre os quais se alicerçam o milagre que aqui aconteceu.
E à medida que nós temos esses três elementos aqui nesta noite, o milagre pode voltar a acontecer e o nome de Jesus ser glorificado entre nós e através de nós. E o primeiro elemento que eu quero destacar aqui é o fato de Jesus estar presente. A Bíblia diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o a grande multidão. Em primeiro lugar, Jesus está presente. E é muito comum nós falarmos que Jesus está presente entre nós, mas é importante nós entendermos como se dá esta presença de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 18, 20, aliás, o próprio Jesus diz: quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou aonde? No meio deles. Quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que isso significa? Isso não significa que se tem dois ou três aqui conversando sobre Jesus, Jesus vem, desce do céu e se coloca no meio de nós. Não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer que dois ou mais reunidos em teu nome são o próprio corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali está Jesus representado através daquelas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito dele habita em nós. E se você ainda não tem essa convicção, eu quero desafiar você nesta noite, em primeiro lugar, a receber esta convicção de que Jesus habita em nós, o Espírito dele está em nós. E como cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, quando os membros se juntam, o corpo de Cristo está formado. E ele diz: quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, nós podemos dizer que a primeira das condições para que Jesus repita o seu milagre nesta noite está presente. Jesus está aqui. Jesus está aqui através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Jesus está aqui? Creia nisso, tome posse, receba este fato, Ele está aqui. É o primeiro elemento. E a Bíblia diz que Ele atravessa o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e segue uma grande multidão de necessitados. O segundo elemento que nós precisamos ter aqui presente para que aconteça um milagre é gente com necessidade. E agora eu vou ter que fazer aqui uma pesquisa. Quantos aqui têm pelo menos uma necessidade? Levanta a mão. Então isso quer dizer que nós temos o segundo elemento aqui, não temos? Primeiro, Jesus presente. Segundo, os necessitados. Você pode dizer para a pessoa que está lá: também tem necessitado aqui. E vamos seguir aqui agora em frente. Ele diz assim: Jesus viu a multidão, e então erguendo os olhos, viu a multidão que vinha ter com ele, e disse a Filipe: aonde compraremos pães para lhes dar de comer? É como se Jesus dissesse aqui agora: como é que nós vamos resolver as necessidades que aqui estão presentes? Como é que nós vamos aqui agora fazer com que este milagre de sustentar cada um, de prover cada um, de fortalecer cada um, de curar cada um, de renovar cada um, de restaurar cada um, de levantar cada um, possa ocorrer? Porque aqui a fome ou a necessidade de pão, ela representa simbolicamente cada necessidade que possamos, porventura, numerar entre nós. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A própria palavra diz que o poder dele não mudou, o propósito dele não mudou, a graça dele não mudou, o amor dele não mudou, a visão dele em relação a nós não mudou. Então, potencialmente, eu e você podemos hoje experimentar este milagre entre nós. Pelo que eu quero agora desafiar você
a crer de todo o seu coração, que Deus pode neste dia, nesta noite, realizar aquilo que você necessita. E eu quero desafiar você hoje, a produzir neste lugar, algo que vai glorificar a Jesus, através da sua vida. Muitas vezes nós nos conformamos com a situação, ou olhamos para a situação, como olhou este homem chamado Filipe, que diz: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E ele dizia assim: ainda que tivesse uma padaria aberta, que tivesse um posto Ipiranga aqui perto, ainda assim, seriam necessários 200 denários para dar a cada um o seu pedaço de pão. Você sabe o que significa 200 denários? Um denário é o salário de um dia de trabalho, ou uma diária de um trabalhador. 200 dias, considerando que os judeus não trabalhavam ao sábado, dá mais ou menos 9 meses de trabalho. Então o que Filipe diz? Olha, não é possível, primeiro porque não tem posto Ipiranga aqui perto, e não tem padaria. Eu moro perto de um posto Ipiranga, e a gente come pão do posto Ipiranga e é gostoso. E não tem padaria. Mas ainda que tivesse, seria necessário mais de 200 denários para comprar o pão. Deixa eu até dar a volta aqui para explicar melhor para você. O que nós estamos vendo aqui nessa história? Estamos vendo o raciocínio que se desenvolve a partir de uma necessidade que nos é apresentada. Esse é o raciocínio humano. Não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não tem dinheiro, não tem remédio, não tem cura. O que mais que não tem aí? Vai lembrando. Não tem capacidade, não tem tempo. O que mais que não tem? E é por aí. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava para fazer. Nenhum deles sabia, mas Jesus sabia o que estava para fazer. E eu quero que você tome posse do fato nesta noite de que Jesus sabe o que está para fazer se houver os elementos necessários. E eu quero que você, junto comigo aqui neste lugar, nesta noite, que nós possamos criar os elementos necessários para que hoje Jesus possa repetir o seu milagre. Talvez a gente tenha chegado aqui com uma péssima expectativa a respeito da nossa própria vida. Talvez nós tenhamos chegado aqui nesta noite sem a esperança de resolver este ou aquele problema. Aliás, já aceitamos uma sentença de destruição, de ruína, de morte, de falência, de desgraça, de perda, de fracasso. E isso faz parte da natureza humana. Nós não podemos esquecer que o homem é fruto de uma experiência terrível da queda pelo pecado. Mas Jesus é o autor da salvação da nossa vida. Ele é o autor da salvação da sua vida. Ele é o autor da salvação de cada um de nós. E Ele leva-nos a refletir. E Ele faz esta pergunta para Filipe justamente para que nós pudéssemos nos ver na pessoa de Filipe. Muitas vezes céticos, muitas vezes incrédulos, muitas vezes pessimistas acerca da nossa própria vida e daquilo que Jesus pode fazer. Mas a história não termina aqui. E olha o que acontece em seguida. Depois de Filipe dizer: olha, não tem jeito porque o posto está fechado, não tem 200 denários, enfim. Verso de número 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora ele parece estar provocando Jesus. Mas isto que é para tanta gente, o que é isto para tanta gente? O que é este pouco que temos para tanta necessidade? O que é este
remédio para uma enfermidade tão séria. O que é esta palavra para tantas demandas? O que é este culto para tantas pessoas que estão aqui necessitadas? Esta é a pergunta que agora o discípulo de Jesus devolve para ele. E nós encontramos aqui uma lição muito preciosa, muito importante. Olha o que acontece. Verso de número 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quando chega nas mãos de Jesus, os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, Jesus disse: daqui para frente, o negócio é comigo. Só pede para o povo se assentar na relva. Só pede para o povo agora se aquietar. E deixa comigo, disse Jesus. Quando eu lia esse texto nas Escrituras, eu me lembrei daquele texto do livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, quando o profeta Eliseu se encontra com uma mulher, uma viúva, a mulher que estava prestes a morrer juntamente com seu filho, uma mulher sunamita, e o profeta pergunta a ela: o que você tem na sua casa? Ela diz assim: sua serva não tem nada além de uma vasilha com um pouquinho de azeite. Quando Eliseu diz àquela mulher: vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas, e pega este azeite que está na sua botija e começa a derramar sobre essas vasilhas. A Bíblia diz que enquanto não terminaram as vasilhas, não acabou o azeite da botija. E havia naqueles dias uma grande fome na terra. E aquela mulher e o seu filho iam morrer de fome porque não havia o que ser feito. Talvez hoje haja aqui entre nós uma grande fome em muitas áreas da nossa existência, da nossa vida, e não tenha saída para nós. Nós já batemos em todas as portas que poderiam ter batido. Nós já procuramos todos os recursos que poderíamos ter procurado. Nós já buscamos todos os médicos que poderíamos ter buscado. Mas agora Jesus disse: dá aqui para mim esses 5 pães e os 2 peixinhos. Só pede para o povo assentar-se na relva. A palavra de Deus diz lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, que fala da mesma história, que Jesus pediu para eles se assentarem em grupos de 50. O que nos remete ao mesmo conselho que Jetro dá a Moisés. Quando ele tinha que julgar uma grande multidão, Moisés recebe do seu sogro Jetro a instrução que era para organizar as coisas, organizar seu ministério, organizar o atendimento, organizar o seu trabalho. E desta forma, todos seriam atendidos. Primeira coisa que nós devemos fazer nesses dias em nossa vida é organizar as coisas. É conhecer verdadeiramente quais são as necessidades. E em segundo lugar, colocar nas mãos de Jesus aquilo que temos, para que Ele de fato possa fazer o milagre que nós tanto necessitamos. Agora é necessário nós colocarmos nas mãos certas. Eu confesso que muitas vezes nós idealizamos a saída das coisas. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, em homens, quando na realidade o que nos parece é que Jesus está esperando que nós coloquemos nas mãos dEle aquilo que nós temos.
e aquilo que nós esperamos. Então nós precisamos entender que um dos maiores ensinos que esse texto nos traz é colocar nas mãos certas as nossas causas. É colocar nas mãos certas aquilo que nós possuímos. É colocar nas mãos certas a solução das nossas necessidades. E a palavra continua dizendo aqui, que depois que eles se assentaram, então Jesus tomou os pães e deu graças. O que isso significa? Significa que nós temos que dar graças por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E muitas vezes nós nos queixamos, não, isso não vai dar para nada. O meu salário não vai dar para nada, o que eu ganhei esse mês não vai dar para nada. Ou eu não vou ter a solução para esta necessidade, eu não vou ter a cura para esta enfermidade, eu não tenho a saída para este problema, eu não tenho solução para esta pessoa. Quando na realidade o que Jesus faz é justamente o contrário. A Bíblia diz que Ele pega aquele pouco, que parece nada para alimentar toda aquela multidão, que aliás, dizem os eruditos ou estudiosos, que chegava a quase 20.000 pessoas, porque os judeus contavam apenas os homens, sem contar as mulheres e as suas crianças. Então cada judeu presente ali, cada homem, se multiplicava em pelo menos 3 ou 4, o que significa que devemos ter aqui entre 15 a 20.000 pessoas. E Jesus, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, agora é capaz de dar graças, de agradecer, porque Ele sabia que nas mãos certas aquilo seria suficiente, que nas mãos certas aquilo seria suficiente. Por isso, quando nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós precisamos ter clareza que neste momento nós não estamos apenas dando graças, mas nós estamos colocando nas mãos certas aquilo que nós entregamos. E a partir do momento que esta primeira parte é santificada, o restante vai multiplicar. E é importante nós termos clareza a esse respeito. É importante nós termos consciência disso. É importante nós depositarmos a nossa fé neste fato, como fez aquele menino ao entregar os pães. O próprio menino podia ter dito, não, é pouco que eu tenho aqui, além de não matar a fome deles, ainda vai me deixar com fome, então é melhor eu guardar, não vou comentar com ninguém, vou deixar para lá. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o menino provavelmente se manifestou e disse, olha, eu tenho aqui, são pouco, mas está aqui. E o discípulo de Jesus foi na do menino e falou, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus foi na do menino e foi na do André e falou, beleza, está resolvido o problema. Traz aqui para mim, manda a turma sentar. E a partir do momento que ele faz isso, algo inusitado acontece. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Só que este entre eles é entre os seus discípulos em primeiro lugar, e os seus discípulos serviram as pessoas. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Não é um pedacinho para cá, pega pouco, aí você não vai faltar, viu? Não é nada disso. Pega à vontade, come o que você quiser comer, se entope de pão de peixe, porque de onde veio esse tem mais. Você já ouviu essa história, né? Tem mais de onde veio esse, não tem miséria aqui não. E o que nós vemos é que quando já estavam fartos, a turma já estava falando assim, não posso ver pão de cevada na minha frente nunca mais, peixe então, quero ficar uns 6 meses sem ver na minha frente. De tanto que eles comeram, estavam fartos. E disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Então nós vemos aqui o roteiro de uma história que se repete. Se repete no dia de hoje, se nós podemos crer. Se repete na sua vida, se você pode crer. Se repete na sua casa, na sua família, se você pode aceitar isso. Jesus vai colocar nas mãos de cada um de nós este pedaço de pão e esses peixes. E o importante de tudo isso é que os pães e os peixes não se multiplicaram nas mãos de Jesus, mas se multiplicaram nas mãos dos seus discípulos que serviam. É isso que nos conta essa história. Se você encontrar esse texto e o contexto dele na Bíblia, nos outros evangelhos, você vai perceber que à medida que eles iam repartindo, ia se multiplicando. O que equivale a dizer que a bênção da multiplicação se dará através das mãos daqueles que ousarem crer assim. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães de cevada que sobravam aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero, junto com você, nesta noite, ousar crer naquilo que o Senhor deseja fazer entre nós. Primeiro elemento, Jesus está presente. Segundo elemento, existem pessoas famintas ou necessitadas. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois será farto, ou serão fartos. É o que diz em Mateus 5:6. Mas eu penso que a coisa mais importante que nós devemos desejar nesta noite é a própria presença dele se manifestando entre nós. Está escrito em Jeremias capítulo de número 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Tem um outro texto na Bíblia que fala a respeito do primeiro e mais importante mandamento do cristianismo, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Porque mais do que qualquer coisa que eu e você possamos necessitar ou que possamos colocar nas mãos de Jesus, a maior de todas as nossas necessidades é amá-lo sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Mais do que os bens, mais do que a saúde, mais do que qualquer necessidade que nós tenhamos, amar a Deus, amar a Jesus, desejar ser cheio do Espírito Santo. E nós poderemos receber todos os milagres que Ele tem para nós. E eu quero agora, nesta noite, num ato simbólico, e aliás eu deixei propositadamente para o final desta reunião, a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que vão nesta noite entre nós simbolizar os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos que foram colocados nas mãos de Jesus. Eu quero desafiá-los nesta noite a um ato profético, a um ato simbólico, a um ato de entrega. Colocar os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus. E o milagre da multiplicação
vai acontecer entre nós. E nós veremos com os nossos olhos, se crermos, a manifestação da graça dele em nosso favor. E eu quero desafiar você a crer de todo o seu coração, com toda a sua força, a crer que Jesus ama você. E Ele quer hoje levantar você. E quer hoje restaurar a sua fé. Talvez restaurar a sua própria autoestima. Restaurar a convicção de que Ele ama você. Ele se importa com você. E juntos aqui neste lugar, recebemos este mover sobre a nossa vida. Um mover que levanta. Um mover que restaura. Um mover que abençoa. Um mover de Deus sobre nós. Eu quero desafiar você nesta noite a receber pela fé o milagre da multiplicação.